Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula sobre como escolher o seu tema de pesquisa no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, o Prof. EPT. E olha, se você está se sentindo completamente perdido para escolher o seu tema de pesquisa, ou até mesmo tantas ideias que estão te deixando confuso de para que direção ir, por onde começar, então esta aula é para você. Eu me chamo Paulo César, sou mestre em Educação Profissional e Tecnológica, sou doutorando em Educação Tecnológica e o meu objetivo hoje, aqui com você, é já começar a te explicar como que você vai escolher o seu tema de pesquisa, como que você vai organizar estas ideias. Vou te explicar também tudo o que é correto, o que não é correto e o que você deve se preocupar nesse primeiro momento da escolha aí do seu tema de pesquisa, combinado? Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação enorme estar aqui com você, principalmente pelo fato de que se tem uma etapa que trava, mas trava quase todo mundo que começa o mestrado, é a escolha do tema de pesquisa. E olha, é mais comum do que você deve imaginar. Mestrandos inseguros, repletos de incertezas, muitas dúvidas, ideias soltas, ideias perdidas. Você pensa num tema, você gosta num tema, tem uma ideia aí de um assunto que você poderia pesquisar, mas no final das contas você não sabe exatamente por onde começar. Olha, eu já orientei mais de 500 alunos no curso do Mestrado Memorável nos últimos anos, e as dificuldades são sempre as mesmas. E quando eu coloquei lá no nosso grupo dos alunos aprovados, né, se você ainda não faz parte, você pode acessar aqui pelo QR Code ou pelo link na descrição. Quando eu coloquei lá: "Gente, comentem para mim quais são os seus principais desafios, quais são as suas principais dificuldades", vocês me retornaram com muitos desses temas. Não sei qual tema escolher, não consigo formular uma pergunta de pesquisa, o meu tema não está alinhado com as bases teóricas do mestrado, eu não sei como encaixar com a linha de pesquisa 1, com a linha de pesquisa 2, eu não sei por onde começar para escolher qual tema pesquisar, um tema alinhado ao produto educacional, um tema que seja relevante, um tema que seja contemporâneo. Essas foram as respostas da turma, né, dos alunos desse ano. E essa dificuldade, tá, não é falta de capacidade não, não é uma questão de inteligência, é sobre uma questão de direcionamento, é uma questão de clareza, de orientação. E é por isso que nessa aula de hoje eu estarei aqui com você para conversarmos sobre algumas diretrizes, alguns princípios que vão começar a te ajudar a rabiscar, a escrever, a pensar em temas que estejam alinhados com o seu programa de mestrado, o Prof. EPT. É necessário que o seu tema de pesquisa ele esteja alinhado aos princípios do programa de pós-graduação. É preciso que esteja alinhado com a área de concentração, com a área do mestrado, com a linha de pesquisa, com algum dos macroprojetos, e é por isso que eu já te indico desde já que você esteja aí com o seu caderno, com alguma fonte aí de anotações, porque hoje é uma aula para você já começar a rabiscar. Eu sei que você já começou a pensar no tema de pesquisa, eu sei que você não está no absoluto zero total, mas agora é a hora de você revisar se você já começou, ou a hora de conceber, caso você ainda esteja num estágio muito inicial. E olha, se você está aqui comigo, eu te convido a prestar muita atenção nisso aqui, porque é um divisor de águas para quem quer viver um mestrado com clareza, com fluidez, sem ficar empacando nos obstáculos, sem ficar sendo travado a todo momento. Um desespero a cada atividade, a cada demanda, a cada trabalho, a cada cobrança. Não, eu quero que você comece a ter aí um mestrado cada vez mais fluido, que você possa avançar passo a passo. E a escolha do tema de pesquisa não é apenas uma etapa burocrática, tá? A escolha do seu tema de pesquisa
não é um papel que você preenche, que você envia para o professor, que você envia na disciplina de metodologia, que você envia para a banca. Não. O seu tema de pesquisa, na verdade, é literalmente a raiz de todo o seu projeto. Olha aí, a raiz. Pensa comigo. Uma raiz frágil, uma raiz sem profundidade. O que que ela sustenta? Nada. O que é que acontece? A árvore, por exemplo, ela não cresce. Qualquer chuva, ela pode acabar derrubando essa árvore, porque ela não tem sustentação, ela não tem uma base forte. E o seu tema de pesquisa, ele precisa estar muito bem ancorado. Ele precisa ter essa raiz forte. O seu tema de pesquisa, ele precisa ter um embasamento. Mas não, muitos temas de pesquisa são frágeis, muitos temas de pesquisa, eles acabam sendo muito superficiais. É exatamente o que eu vejo acontecer com quem escolhe um tema de pesquisa pelo fato de ele ser legal, interessante, é um tema bonito, é um tema interessante, é um tema inovador, entre aspas. Mas se o seu tema de pesquisa, ele não tem uma sustentação metodológica, se ele não tem uma realidade com a educação profissional e tecnológica, significa que esse tema ele está sim fadado ao fracasso. Ele não tem alinhamento com a linha de pesquisa, não tem relevância, não tem impacto, não acrescenta algo para a própria área da educação profissional e tecnológica, ele não acrescenta nada à ciência, significa que é um tema de pesquisa que tem aí um grande problema. E é por isso que pensar nisso desde o começo vai te poupar muito tempo depois. Vai te poupar retrabalho, vai te poupar muita, mas muita dor de cabeça. E aí você pode até pensar: "Paulo, mas o meu objetivo aqui não é ser um cientista da NASA, com um trabalho super inovador a nível mundial, com impacto internacional". Tá, tudo bem. Você pode até não ter a ambição de fazer a pesquisa mais inovadora, mais original, mais inédita possível, e tudo bem. Mas, olha, o programa de mestrado não vai aceitar qualquer tipo de pesquisa, não vai aceitar aquele trabalho abaixo da média. O seu orientador não vai querer isso, porque ele não vai se vincular a um trabalho mal escrito, a um trabalho mal feito, a um trabalho mal estruturado. Até mesmo porque o seu trabalho, né, o seu projeto de pesquisa, ele vai ser apresentado em uma banca. Ao final do primeiro ano de mestrado, você precisará entregar o seu trabalho a uma banca de qualificação. Você será analisado. O seu projeto de pesquisa será analisado. Eles vão avaliar cada seção do seu projeto de pesquisa. Vão avaliar a introdução, os objetivos, a justificativa, o problema de pesquisa, a hipótese, o referencial teórico, vários aspectos do referencial teórico, vão avaliar sobre a sua metodologia, os aspectos éticos da sua metodologia, até mesmo a análise dos dados que você utilizará para analisar o resultado das entrevistas, o resultado dos questionários. A banca, ela vai assinar em uma ata, né, de qualificação, a ata de defesa final. A banca vai colocar, né, os professores que compõem a banca, eles vão assinar no trabalho que eles aprovaram aquilo. Eles também não vão querer vincular a um trabalho medíocre, na média para baixo. Não. Então você entende que não é qualquer tipo de trabalho que vai poder ser escrito, que vai poder ser defendido. Não é, tá? Então a gente já precisa começar a alinhar o que de fato vai ser exigido de você, e tudo isso começa pela escolha do seu tema de pesquisa. E se isso não for feito direito, essa escolha errada, ela vai cobrar um preço depois. E é por isso que essa nossa aula de hoje, ela tem essa importância de você direcionar a escolha do tema de pesquisa para a direção correta. Primeiro,
Você não pode fazer algo que é, primeiro escolher um tema de pesquisa e depois tentar encaixar em um projeto. Não, você não pode fazer isso, tá? E eu vou compartilhar aqui com você a minha tela, porque eu vou anotando isso com você, eu vou construindo essa aula junto com você, para que nós possamos avançar nisso. O tema de pesquisa, ele não deve ser feito pensando no assunto. Ah, eu quero pesquisar sobre inclusão digital, eu quero pesquisar sobre a dança na EPT, quero pesquisar sobre a música na EPT, pesquisar sobre o futebol, sobre o karaokê, sobre as metodologias ativas. Tá, você pode sim ter em mente um assunto, tudo bem, isso não é um problema. O problema é você pensar no tema da sua pesquisa e depois tentar encaixar todo o resto a um tema que talvez não tenha viabilidade. Por quê? Porque se você fizer isso, escrever o tema de pesquisa e depois tentar encaixar a linha de pesquisa, depois tentar encaixar o macroprojeto, depois tentar encaixar um problema de pesquisa, não vai dar certo, não vai dar tempo. E depois começa todo um retrabalho. Muda de orientador, muda pergunta de pesquisa, muda justificativa, muda tudo. E isso custa muito, mas muita energia. E deixa eu te contar, a energia ela é finita. A nossa energia, ela não é infinita, durável. Não. Imagina aí, você já deve ter passado por alguma situação, um começo de algum projeto na sua vida, de alguma nova atividade, que você começou super empolgado, começou muito entusiasmado, mas depois esgotou, depois cansou. Você já passou por algo assim? Eu não queria que o mestrado fosse mais uma atividade que a energia fosse embora, se dissipasse. Eu não queria que você abandonasse o mestrado, por exemplo. Eu me preocupo com a sua energia porque ela acaba. Se você não direcionar a sua energia para a direção correta, para aquilo que vai ser aproveitado em todo o seu mestrado, você vai acabar perdendo muito tempo e depois realmente fica muito corrido. E olha, a escolha do seu tema de pesquisa, ela vai impactar absolutamente a escolha do seu produto educacional. Eu sei que uma grande dificuldade no momento é pensar, Paulo, eu não sei escrever o tema de pesquisa agora, eu não sei o que propor como produto educacional, já estão me pedindo o memorial, Paulo. O memorial, eu já tenho que dizer o meu tema de pesquisa, eu tenho que falar sobre a linha de pesquisa, eu tenho que falar sobre o produto que eu vou propor, mas eu não sei. E é por isso que a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo você já começar a entender todo esse universo do mestrado. Combinado? Vamos lá. Primeiro, você precisa escolher um tema de pesquisa, tá? Um tema de pesquisa alinhado com a sua linha de pesquisa. Esse é o primeiro ponto, tá? Vou até colocar aqui. Um tema de pesquisa alinhado com a sua linha de pesquisa. Você não pode fazer um tema de pesquisa, um problema de pesquisa, um objetivo, um produto educacional que não esteja alinhado com a sua linha. O mestrado ProfPT, em particular, tem duas linhas: a linha de práticas educativas em educação profissional e tecnológica e tem a linha de pesquisa de organização e memórias dos espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica. Não é verdade? E eu sei que você já sabe qual é a sua linha de pesquisa. E é a partir disso que nós vamos começar a pensar no seu tema e no seu problema, tá? E olha, o tema, ele precisa ser pensado já imaginando o produto educacional, porque senão depois tudo vira um pesadelo. Você tem um tema de pesquisa, tem um problema de pesquisa, tem toda uma pesquisa, mas isso não se concretiza, não se materializa em produto educacional. E aí não dá certo, porque além da sua dissertação, você precisa produzir um produto técnico-tecnológico, que no ProfPT é chamado de produto educacional, tá? E quando você escolhe um tema de pesquisa adequado, além de você estar alinhado com a sua linha de pesquisa,
facilita a execução do seu projeto de pesquisa, não só a execução, né, mas a concepção também. Facilita a produção do produto educacional, tá? Fato. Você ganha autonomia, porque você não vai ficar dependendo do orientador, não vai ficar dependendo de orientações externas, porque você vai conseguir seguir a regra do programa, a ementa do programa, o regimento do programa. Se você define o tema correto, você sabe que você vai precisar fazer as leituras A, B e C, autonomia para leituras, autonomia para escrita, autonomia para estruturação do projeto. Tudo isso você já vai começar a fazer a partir de um tema muito bem definido. A sua motivação também vai aumentar porque a clareza vem. Você vai ter mais clareza nesse processo. Tudo isso vai fazer com que o seu mestrado ele valha a pena, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui a colocar um passo a passo e você pode começar a pensar junto comigo no seu tema de pesquisa. Para você que está aqui comigo, eu vou liberar, tá? Ao final dessa aula, 200 assuntos para você ter uma noção de como você poderia abordar o seu tema de pesquisa. Não vou propor 200 temas de pesquisa, vou propor 200 assuntos. E a partir desses assuntos você pode ler, você pode começar a ter ideias de como você vai poder explorar. Daqui a pouco eu mostro e aí eu digo como é que você pode fazer, caso você já não tenha um tema de pesquisa aí pensado para o momento, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a escolha do tema de pesquisa, ela precisa de critérios. Precisa de critérios. E quais são esses critérios? Primeiro, está alinhado com a linha de pesquisa, tá? Isso é fato. De preferência, não obrigatoriamente alinhado a um dos macroprojetos. Por que que não é uma obrigatoriedade? Porque você não precisa pensar nesse momento de uma forma limitante no macroprojeto. Mas o macroprojeto que eu já abordei no nosso podcast do Mestrado Memorável, no episódio 3, que o link está logo aqui abaixo na descrição, eu falei sobre as linhas de pesquisa, falei sobre esses macroprojetos também. Então, estar alinhado com a linha de pesquisa, estar alinhado com um dos macroprojetos. O que mais que nós podemos pensar aqui para que o seu tema de pesquisa ele possa ser materializado? Ele precisa ser viável metodologicamente. E o que é ser viável metodologicamente? É aqui que muita gente escorrega. Quando nós começamos a pensar em um tema de pesquisa, nós precisamos já antecipar alguns pontos que serão vivenciados ao longo dos próximos meses. O seu problema, ele pode ser muito interessante, ele pode ser aparentemente inovador, ele pode ser disruptivo, mas ele precisa ser viável, ele precisa ser executável. O seu tema de pesquisa, ele precisa ter elementos que façam com que ele seja real. Algumas perguntas, tá? Que vão te ajudar a pensar nisso. E aí, se você já está pensando no tema de pesquisa, aproveita para observar se esse tema ele dá para investigar? Você está pensando nesse tema de pesquisa. É possível investigar os elementos desse tema? Vamos imaginar que você quer pesquisar algo relacionado aos professores de uma escola profissionalizante. Tá, dá para investigar? Eu consigo buscar respostas para um problema sobre esse assunto? Dá ou não dá? Vamos lá. Dá para levantar dados?
Ou seja, eu consigo entrevistar os participantes para alcançar resposta para o problema. Eu consigo aplicar questionários para os participantes para conseguir resolver a minha grande pergunta. Dá, dá para ter acesso aos participantes? Porque se você está pensando em um tema de pesquisa onde você não consegue definir os participantes e muito menos ter acesso ao participante, significa que esse tema de pesquisa ele precisa ser repensado. E aí, eu já trago um outro elemento extremamente importante. Você percebeu que quando eu pergunto aqui, dá para investigar? Dá para levantar dados, dá para ter acesso aos participantes. Eu já trago aqui outras perguntas que você já precisa ter a resposta. É aqui que mora todo o grande problema na hora da definição do seu tema de pesquisa. É aqui. Qual é o problema da sua pesquisa? Todo projeto de pesquisa ele só pode existir a partir de um problema. Todo projeto de pesquisa, ele só pode surgir a partir de uma questão. Paulo, eu não posso começar pelo tema? Tá, você pode escolher um tema, mas esse tema precisa estar vinculado a um problema de pesquisa. Paulo, eu não posso começar com um objetivo? Não. Qual é o seu objetivo se você não tem um problema? Porque se você decide o tema sem ter um problema, se você decide os objetivos sem ter um problema, você não vai conseguir elaborar a justificativa do seu trabalho. Você não decide nem os objetivos. Como é que você tem um objetivo que não tem um propósito, que não tem uma causa, que não tem um porquê? O problema de pesquisa, ele tem exatamente esse objetivo, te trazer todos os próximos elementos. Está abstrato ainda? Gente, essa é uma aula introdutória, tá? A ideia é que você já comece a pensar em todos esses aspectos aqui em relação ao seu tema de pesquisa, já comece a ter uma noção que será necessário sim um problema de pesquisa, que é uma questão norteadora, que vai movimentar o seu projeto. Um exercício, tá, preliminar, é você pensar, tá, um exemplo aqui de problema de pesquisa. Você pode pensar assim: de que maneira tal situação pode ser resolvida para os participantes X no local Y? Isso aqui é um primeiro ponto de partida, tá? Claro, você vai elaborar com mais calma depois o seu tema de pesquisa, vai elaborar com mais calma o seu problema de pesquisa, mas você já precisa começar a esboçar um problema até para que surjam essas ideias. De que maneira tal situação pode ser resolvida para que os participantes X no local Y possam alcançar, botar em maiúsculo aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que você está pensando aí algo em relação a metodologias ativas. Metodologias ativas são algumas metodologias que buscam colocar o estudante como protagonista para que ele possa aí construir o seu próprio aprendizado a partir de uma ação ativa e tudo mais. Tudo bem? Existem várias metodologias ativas. Uma delas envolve um processo de gamificação. Ou seja, aplicação de jogos, né, no dia a dia, aplicação de jogos na atividade, na prática educativa. Então vamos imaginar aqui, de que maneira a aplicação nas práticas educativas, por meio de gamificação, podem colaborar, podem resolver as dificuldades no ensino de inglês para os estudantes do terceiro ano do ensino médio integrado no Instituto Federal do Triângulo Mineiro.
para que eles possam alcançar uma aprendizagem significativa. Por exemplo, você percebe que com essa estrutura, tá? E que é uma estrutura só para esboçar, não é que vai ser a estrutura definitiva. O problema de pesquisa, ele precisa ser amadurecido. O seu problema de pesquisa, ele vai precisar, inclusive, de uma revisão de literatura, que é você mapear todos os trabalhos dos últimos anos em relação ao assunto que você vai pesquisar. Até para você entender o que é que de fato está sendo pesquisado atualmente em relação ao seu tema. Não adianta você buscar pesquisar um tema que já está sendo estudado nos últimos 10 anos e já tem resposta. O seu problema de pesquisa, ele precisa ser algo que traga algo novo. Algo que ainda não tem resposta. Porque se você pesquisa como que as metodologias ativas podem colaborar na educação brasileira, já tem resposta o suficiente para isso. Dezenas de dissertações, dezenas de teses de doutorado, centenas e centenas de artigos acadêmicos. Paulo, então como é que eu vou ser inovador? Como é que eu vou ser original na minha pesquisa então? É exatamente aqui. Onde que você vai se diferenciar? É aqui. Os participantes que você vai escolher e o local que você vai escolher para pesquisar. Porque é muito provável que ninguém pesquisou com os participantes que você vai pesquisar no local onde você vai pesquisar. Como é que se estrutura o ensino de inglês no Instituto Federal do Ceará para os participantes que seriam, por exemplo, os alunos do primeiro ano do ensino médio integrado do curso técnico de edificações? Ninguém pesquisou isso lá, é muito específico. E é isso, gente, o que nós vamos chamar de uma delimitação do tema. E essa delimitação do tema, você vai poder começar a pensar desde já sobre isso. Quem são os participantes da sua pesquisa e onde você vai pesquisar? Com essas 2 respostas, você já vai começar a conseguir aí pensar em muitas ideias, tá? Quem são os participantes da sua pesquisa? Onde você vai pesquisar? Sobre o que você vai pesquisar? É por isso que a delimitação do problema de pesquisa é tão importante. E olha, nem é que você vai escolher um problema de pesquisa. Na verdade, você vai encontrar um problema de pesquisa. Eu vou te dar aqui alguns exemplos e aí eu vou pensando aqui junto com vocês, tá? Vamos imaginar, vocês estão aqui comigo, né? Vocês foram aprovados aí no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, o Prof. EPT. Vamos imaginar que eu tenho que pensar agora em um problema de pesquisa. E aí eu vou buscar entender. O primeiro ponto que eu consigo pensar para encontrar o problema de pesquisa precisa ser algo conectado com a prática. Lembra que eu apliquei um questionário para vocês que fazem parte lá do meu canal de avisos do WhatsApp, dos aprovados? Eu coloquei assim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o como foi o formulário muito, mas muito simples, tá? Vou mostrar aqui para você. Ver. Pronto. Deixa eu ver se aparece na tela. Eu coloquei assim: "Qual o seu nome?". Aí você coloca o seu nome. Nome, respondeu. "Qual o seu e-mail?". Vou colocar aqui um e-mail fictício: paulo@email.com.br. Você foi aprovado em qual instituição? Vou colocar aqui FCE, por exemplo. Qual está sendo sua dificuldade ou desafio atualmente no mestrado? E aí vocês me responderam muito, mas muito. E aí, inclusive eu categorizei.
Vou mostrar para você, se eu encontrar aqui, tá. Qual está sendo a sua dificuldade no mestrado? Aí você colocou: "Estou sentindo dificuldade para encontrar o tema de pesquisa, não sei escrever o produto educacional, falta de tempo, muitas leituras, muito tempo longe do meio acadêmico". Não foi isso que vocês me responderam? Aí você me enviou a resposta. Pá, beleza, tudo bem. Aí eu coloquei, né: "Obrigado, rumo ao mestrado memorável", que inclusive, tá, as matrículas da nossa turma do mestrado memorável, elas vão começar no dia 10 de maio. No dia 10 de maio, no sábado, eu estarei ao vivo às 20 horas horário de Brasília, porque eu vou falar sobre como você vai destravar a escrita do seu projeto de pesquisa. Então, eu vou mostrar para você o mapa de como você vai escrever o seu projeto de pesquisa do começo ao fim, inclusive abordando todos esses aspectos. A definição do problema de pesquisa, da revisão de literatura, como que você vai elaborar a sua justificativa, como você vai estruturar a sua metodologia, e aí eu vou apresentar todo o nosso programa do Mestrado Memorável, vou mostrar a plataforma completa para você, vou mostrar como é que funciona, como que não funciona, o que não é, para quem é. O Mestrado Memorável não é para todo mundo, não é, tá? É por isso que se você está interessado em participar da nossa turma, do nosso programa de estudos, é importante que você esteja comigo no sábado, porque eu vou mostrar exatamente como vai funcionar. Eu fiz uma grande reformulação no nosso programa, passei essa última semana reformulando toda a nossa ementa das disciplinas, reforçando toda o conteúdo programático de uma maneira que seja absolutamente para otimizar o seu tempo. Eu não quero que você passe horas e horas e horas e horas e horas estudando dentro do mestrado memorável. Você pode fazer isso? Sim, vai ter material suficiente se você quiser maratonar. Mas o objetivo é que você possa estar com dificuldade no problema de pesquisa. Você vai lá e resolve o problema. Precisa entregar o seu projeto para o comitê de ética. Tem lá nossa disciplina do comitê de ética, com os modelos, com os processos para facilitar, com os textos pré-prontos, com os modelos de documento, tudo pronto para você acelerar. Vai para a qualificação, vai ter os modelos de slide, você vai ter a estrutura de como você fará, de como que você vai se portar, seja presencialmente, seja numa apresentação à distância. Então, no sábado, eu vou apresentar exatamente todo o nosso programa. Eu tô até aqui, fazendo aqui, né, eu fiz todo o esboço aqui do programa, muitos insights, planejando todo o cronograma, pensando aqui todas as nossas ideias, tudo que podia sair da plataforma, tudo que poderia ser melhorado. Fiz algumas mudanças estruturais e tudo isso para poder te receber da melhor maneira. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com você que vai estar comigo aí ao longo do próximo ano para a escrita desse projeto de pesquisa. E aí, vamos imaginar, eu precisei fazer toda uma readequação do programa, né, pensando nas atualizações com relação à inteligência artificial, mudanças nos critérios sobre o produto educacional, novas exigências que a CAPES está fazendo para os programas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então eu precisei, olha, me conectar com o problema real da prática. Eu, a partir de uma análise prévia, eu entendi qual é o problema. O problema é a falta de tempo. Então eu não posso ter várias aulas de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Já tive aulas assim, mas agora eu entendi. Não, para essa turma, a falta de tempo é um problema, a correria das demandas é outro problema. Então tudo bem, eu não posso deixar de lado o conteúdo, mas eu posso fragmentar o conteúdo para que o aluno possa encontrar aquele tema. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você pensa no problema de pesquisa, quando você pensa no problema real da prática, você já precisa começar a estruturar como é que vai ser esse projeto do produto educacional. Como é que você vai formatar esse produto educacional?
Até porque no mestrado memorável nós vamos ter a disciplina, tá, de produtos educacionais, porque a plataforma ela vai ser dividida em disciplinas, dentro das disciplinas você tem os módulos e dentro dos módulos você vai ter as unidades, né. E aí você vai conseguir aí entender a concepção do produto educacional, o planejamento, o mapa de ideias, vai ter aulas para quem vai fazer e-book, como estruturar a ideia do planejamento do e-book, até a parte de design, a parte de teoria das cores, teoria do design, teoria dos gestalt lá da organização do conteúdo, com a metodologia que você pode utilizar quando você propuser, né, propuser aí, eh, uma palestra, um podcast, um curso de formação continuada. Existem métodos para tudo isso, metodologias de ensino inclusive. Se você vai propor um produto para os servidores, você vai usar conceitos, por exemplo, da andragogia, que é o ensino para adultos. Você pode usar a metodologia do design thinking para pensar na estruturação. Eu estou utilizando na plataforma e você vai aprender muito, inclusive observando como que eu estou fazendo isso. Porque eu vou contar para você esse processo de reestruturação do nosso curso, para você entender o racional por trás de algumas decisões, porque é esse racional que você vai precisar na hora de planejar o seu produto. E escolher o tema de pesquisa a partir de um problema real é fundamental para que o seu produto ele seja impactante, o seu produto ele seja real, combinado? Então é preciso estar conectado com um problema real. Como que você vai fazer isso? Por meio de uma revisão de literatura, por meio da revisão de literatura, por meio da análise do seu campo de trabalho. Tudo isso será elemento para você encontrar o problema de pesquisa. Na revisão de literatura, você vai entender quais são as temáticas que estão sendo discutidas atualmente sobre esse assunto. No seu campo de trabalho, você vai começar a entender aspectos de onde você trabalha para entender o que é que poderia ser resolvido, tá? E para facilitar isso, escolher quem são os participantes da pesquisa também é fundamental. Como assim, Paulo? Participantes da pesquisa? Meus participantes da pesquisa é a comunidade em geral. Não, você não vai pesquisar a comunidade em geral. Você não vai pesquisar com professores, servidores, alunos, diretores, gestores, comunidade externa, a não ser que você tenha 4 anos para pesquisar, e você não tem. É por isso que os participantes da sua pesquisa, eles precisam ser muito bem definidos. Vamos lá. Quem são os participantes da sua pesquisa? Podem ser estudantes, podem ser professores, podem ser servidores, e aí você pode até especificar mais, porque professores são servidores, então podem ser os técnicos em assuntos educacionais, técnicos administrativos. Você pode pesquisar com os gestores também. Você pode escolher um grupo de participante e o problema de pesquisa tem a ver com os participantes. Paulo, é informação demais. Eu sei que é informação demais, é por isso que a gente tem o curso do mestrado memorável, onde nós vamos destrinchar cada passo. Mas aqui eu já quero que você tenha uma visão geral, porque eu quero que você já dê os seus primeiros passos desde já, de maneira correta. Vamos lá. Quem são os participantes da sua pesquisa? Os estudantes. Então, seu problema de pesquisa tem que ter a ver com quem? Com os professores? Com os gestores? Não. Se o problema de pesquisa é os estudantes, é de que maneira os estudantes eles podem aprender algo para facilitar alguma coisa. De que maneira os estudantes podem aprender trigonometria no curso de
técnico em administração, técnico em edificações, técnico em agronomia. Vamos imaginar que você seja professor de matemática. Mas se você é da área do direito, você pode pensar em algo sobre o direito do trabalho, sobre aspectos constitucionais, sobre direitos e deveres relacionados ao regulamento da instituição, sobre algum tipo de edital de assistência estudantil. Então, seu público pode vir a ser os estudantes, mas talvez os participantes da sua pesquisa sejam os professores. Então, seu problema de pesquisa, ele tem que ter relação com os professores. Quais as dificuldades que os professores estão tendo no momento? Quais são essas dificuldades? Quais são as dificuldades desses professores? Quais desafios que eles estão enfrentando? O que é que de fato você está buscando resolver? O seu problema de pesquisa, nesse momento, ele vai ser um esboço. Ele vai mudar depois. Ele vai ser refinado. Ele vai ganhar novos elementos. Esse momento agora é inicial, tá? Sim, eu sei que você está sendo cobrado na sua disciplina do mestrado, mas a intenção dos professores é exatamente que você saia desse estágio inicial, que você já se coloque em movimento. Então, quando você define quem serão, né, no caso, os participantes da sua pesquisa, você já vai começar a definir melhor vários aspectos do seu tema. Porque sim, no seu tema, já vai precisar entender quem são os participantes. Porque vamos imaginar, professor, o meu tema tem a ver com. Imaginando o tema aqui. O meu tema tem a ver com o ensino de geografia. Tá, mas tem a ver com os estudantes ou tem a ver com os professores? O problema é dos estudantes ou o problema é dos professores? E por que essa pergunta é importante? Porque isso tem tudo a ver com um produto educacional. Se o problema é dos estudantes, o produto educacional ele vai ser elaborado para ser usado por quem? Pelos estudantes. Se o problema do ensino de geografia, sobre algum assunto específico, geopolítica, por exemplo, o problema tem que resolver, o produto tem que resolver o problema de quem? Do professor. Se o professor tem uma dificuldade, um desafio, o produto educacional ele é para resolver esse problema do professor, para dar uma solução para esse professor. Se o problema é com os servidores, o produto ele vai ser voltado para quem? Para os servidores. É um erro pensar que o produto educacional ele vai ser voltado para todo mundo. Quem é o público-alvo do seu produto? É os alunos, os estudantes, os professores, os servidores, os diretores e todo mundo? Não. O seu produto ele é direcionado para alguém. É para resolver o problema de alguém. Lembra que eu utilizei o exemplo de que eu estava buscando entender quais são as dificuldades dos alunos do mestrado ProfPT atualmente, em 2025? É porque eu preciso me conectar com um problema real da prática. Não é algo que eu acho. Não, o problema é diferente. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Por que que o ano é tão diferente? A primeira turma do mestrado memorável, ela começou em 2020, tá? Já existia o curso de preparação do ProfPT e tudo mais. E aí, em 2020, nós estávamos em um período de pandemia. Olha aí, os estudantes tinham tempo, infelizmente, estava todo mundo em lockdown, não sei se vocês lembram desse período, todo mundo trancado dentro de casa, trabalho remoto. Os alunos do mestrado memorável em 2020 e 2021 tinham tempo. As aulas, elas poderiam ser extensas. Aulas remotas no mestrado, prazos estendidos, prazos maiores, né, tipo, poderia prorrogar, prazos prorrogados. Vamos lá, tudo bem.
Você entende que os desafios desse pessoal, né, eu falo desse pessoal porque eram os alunos aprovados no mestrado, mestrandos, vivendo toda aquela jornada acadêmica, mas sob um contexto, o contexto de uma restrição, um contexto que precisava de autonomia. Por quê? Porque não tinha aula presencial, o contato com os outros alunos era muito diferente. Faltava coletividade, contato humano. Por que que eu estou falando disso? Só para você entender que o fato de serem um tipo de participante, ou seja, mestrandos do ProfEPT, o período em que a pesquisa acontece, tudo muda. Em 2022, nós tivemos uma outra realidade, uma volta ao presencial e uma volta aos hábitos, volta à rotina. Vai pegando aí comigo, porque você vai aplicar isso no seu tema de pesquisa. Em 2022, né, já a volta presencial, uma volta à rotina, muitas demandas. Os alunos que tinham muito tempo passaram a ter pouquíssimo tempo. Os estudantes que precisavam de autonomia começaram a ter o contrário, regras demais, cobranças demais, orientações demais, muita demanda, muita cobrança, muita atividade, muito trabalho, muita aula presencial. Você entende que tudo que eu fiz no curso do mestrado memorável em 2020 e 2021 já não valia mais a pena em 2022? Em 2022, ainda surgiu um outro detalhe: o ChatGPT, um dos chatbots, né, de inteligência artificial que se popularizou muito em 2022. Então, em 2023 e 2024, a inteligência artificial era uma possibilidade e que, na verdade, se tornou um grande problema, um uso muito amador das IA na produção de trabalhos. Foi um uso ingênuo, um uso muito amador, tá, e eu falo isso com tranquilidade. Realmente é muito tentador, você joga um comando e ela te traz um parágrafo, te traz um texto, te traz um artigo, te traz uma referência. O problema é que o texto genérico, uma referência que não existe, plágio disfarçado de autor, de uma certa escrita autoral que de autoral não tinha nada. Então você percebe, eu só estou buscando aqui te contextualizar que, por mais que você busque um tipo de participante da pesquisa, o quando a pesquisa vai acontecer, muda tudo, muda tudo. 5 anos atrás o resultado seria um, 5 anos depois o resultado é absolutamente outro. Por isso, quando a pesquisa acontece, também é importante até mesmo para o seu trabalho ser original. Tudo bem que tem um trabalho parecido com o seu de 2020, de 2015, de 2011. O seu trabalho em 2025 vai atualizar toda essa temática para as tendências atuais. É um mundo completamente diferente, não é verdade? Tá conseguindo acompanhar? Porque isso aqui, se você começar a internalizar, você vai começar a entender as possibilidades que você tem aí ao longo dos próximos meses, tá? Quando a pesquisa acontece, vai mudar. E onde você vai pesquisar? Vai ser numa escola profissionalizante? Vai ser no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia? Mas em qual campus? Em qual campus? Você não vai fazer a pesquisa no Instituto Federal como um todo. A não ser que a sua pesquisa de fato tenha isso como objetivo. Você vai mapear em todos os campi algum determinado assunto, alguma determinada problemática, mas se não, você vai escolher o campus também. Eu vou pesquisar no Instituto Federal do Ceará, no campus Fortaleza, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba.
no campus Parque Tecnológico. Vou pesquisar no Instituto Federal do Amazonas, no campus Manaus ou em outro campus? Essa delimitação é importante na escolha do seu tema. E se você ainda não tinha pensado sobre isso, já começa a anotar, porque isso vai ajudar a definir. Vamos aqui. O que é que você precisa encontrar? O problema da sua pesquisa, que vai mudar absolutamente os rumos do seu tema. Quem serão os participantes da sua pesquisa? Tá bom? Colocar a tela mais maior não, né? Essa tela maior aqui para você. Quando a pesquisa acontece, e aí, provavelmente, né, de 2025 a 2027, você que está me acompanhando agora em 2025, onde você vai pesquisar? Você pode pesquisar em diferentes lugares. Eu tenho um aluno, José, ele está pesquisando, por exemplo, com uma comunidade quilombola, em que ele está pensando aí em explorar todas as questões das mulheres, das beijuzeiras, de uma área litorânea, de uma área que envolve toda uma tradição, toda uma cultura, e ele quer entender qual é o processo aí da relação do trabalho como um princípio educativo nessa comunidade. Eu já tenho um outro aluno que está pesquisando em várias comunidades quilombolas, e ele quer entender vários aspectos específicos dessa cultura, e ele está utilizando da etnografia para isso. Eu tenho um aluno que está pesquisando em bibliotecas, alunos que estão pesquisando em museu, pesquisando em setores de órgãos governamentais, alunos que estão pesquisando em fóruns, né, da área do direito, toda uma área mais administrativa, mais judicial. Então, sim, você vai poder pesquisar em vários espaços pedagógicos, desde que eles façam parte da educação profissional e tecnológica de alguma maneira. Então, já começa a pesquisar onde que você vai pesquisar também. Mas detalhe, tudo isso precisa estar alinhado com algo. O seu tema ele precisa ser relevante e atual. Por que é que o seu tema precisa ser relevante e atual? Porque você não pode tratar de assuntos como se fosse a coisa mais inovadora do mundo, mais interessante e que não tem impacto, que não tem de fato relevância. Não é você que decide se algo é relevante ou se algo é atual. É toda a literatura que já existe. Artigos que são publicados sobre o assunto, dissertações sobre o assunto, teses sobre o assunto. E, por favor, se você é meu aluno, se você vai se tornar meu aluno do mestrado memorável no sábado, dia 10 de maio, já coloca algo na sua cabeça. Relevante e atual significa algo que seja, tipo, de 2025 pra cá. E olhe lá, viu, porque em 2020, assim, parece que já fazem 15 anos, porque muita coisa já mudou. Você não vai trazer autores, artigos de 1889, 1990, 2001, 2002. Sim, autores clássicos que são referências, você vai trazer, porque são conceitos já cristalizados na fundamentação teórica. Mas se você vai trazer um autor de 2001 que diz que a internet é muito importante porque ela é uma modernidade, internet não é mais algo inovador. Internet é o que nós vivemos desde que nós acordamos. Meu olho abre e já olho o celular, já é internet, nós já estamos na internet. Facebook não é mais algo inovador, contemporâneo, uma disrupção tecnológica. O YouTube não é mais uma plataforma inovadora para o ensino. O YouTube já completa esse ano 21 anos de existência, não é mais algo tão recente assim. Então é importante que você saiba exatamente o sentido de relevante e atual. Tem que ser relevante e atual para os dias de hoje, e não para 10, 15, 20 anos atrás, tá? Um tema que era relevante há 15 anos atrás já está superado. Algumas temáticas de 2022 já estão superadas. Se eu falar sobre o ChatGPT como algo extremamente inovador, recente, disruptivo,
Não é, já fazem alguns anos, já mudou muito, já estamos em outros patamares, inclusive. Isso vai mostrar, inclusive, que você lê, que você entende o momento atual da educação profissional e tecnológica. Você vai precisar contribuir de uma maneira pertinente para o cenário da educação profissional e tecnológica. E eu volto a lembrar, o seu tema de pesquisa, ele precisa se desdobrar no produto educacional. O problema de pesquisa, ele vai gerar o tema de pesquisa, que vai gerar objetivos, justificativa, metodologia, né, um percurso metodológico. Vamos lá, coloquei aqui em ordem, tá, sem muito preciosismo, só para você entender que o seu problema de pesquisa, que é a grande questão, ele vai originar o seu tema de pesquisa. A partir de um problema, a partir de algo que precisa ser solucionado, pode ser um problema simples, mas que ele não tem solução e ele tem potencial de contribuição, ele tem potencial de impacto, é relevante. E para que você resolva esse problema, você precisa definir os seus objetivos. O que são os objetivos? Objetivos de pesquisa, tá? Exemplos de objetivo de pesquisa: compreender sobre alguma situação, analisar sobre alguma situação, verificar, descrever, investigar, avaliar. E todos esses objetivos vão te conduzir para que você possa solucionar o problema. Eu tenho um problema. O meu problema é de que maneira os mestrandos do Prof. EPT podem produzir um projeto de pesquisa adequado ao programa. Por exemplo, quais são os meus objetivos? Analisar os desafios dos mestrandos em relação ao Prof. EPT, analisar os principais desafios com relação à escrita acadêmica, verificar quais são as concepções dos mestrandos em relação ao mestrado, aos seus desafios, às suas limitações. E qual a justificativa disso? Porque a partir do momento que os estudantes eles sabem escrever o seu projeto de pesquisa adequadamente, alinhando a linha de pesquisa, alinhando aos macroprojetos, eles terão condição de elaborar um produto educacional impactante, relevante, atual, contemporâneo. Mas para que eu alcance esses objetivos, eu preciso de uma metodologia. A metodologia, tá, é como que eu vou analisar esses dados. Como que eu vou, na verdade, coletar esses dados. Eu apliquei um questionário de uma pergunta, quais são seus desafios? Mas foi o método que eu escolhi. Eu poderia ter feito uma entrevista com cada aluno aprovado no Prof. EPT. Seria viável? Não. Mais de 600 alunos, eu não vou conseguir entrevistar cada um. Mas analisar eu consigo. Analisar e categorizar. Eu categorizei, tá? Eu categorizei todas as respostas dos alunos. Não sei se o que é que você precisa fazer, você vai precisar de método. E com todo esse método, tá? Você vai precisar o quê? Analisar os dados. E para que você possa analisar os dados, você vai precisar de uma estrutura. Uma estrutura para analisar esses dados, você vai precisar de uma estrutura para verificar o que é, o que não é, porque tudo isso vai dar uma concepção para o produto educacional. O que é que de fato você vai executar para resolver o problema? É analisando os dados, analisando as entrevistas que você vai fazer isso, tá? Eu não encontrei aqui agora, tá? Mas depois eu mostro para vocês. Como que eu fiz para categorizar? Foram 75 respostas, e aí, a partir das respostas, teve a categoria
Dificuldades com relação ao tema, dificuldades com relação ao produto, dificuldades com relação ao tempo, planejamento, demandas do mestrado, foram 5 categorias. E essa aula já foi baseada num desses temas. Ou seja, o produto, ele surge dos dados da sua pesquisa. E é por isso que o seu produto educacional, ele não surge no primeiro mês de mestrado. Pelo contrário, o seu produto, ele só vai ser de fato concebido no segundo ano de mestrado. Até lá, tudo é uma ideia, tudo é um rascunho, tudo é uma elucubração. Mas você já precisa começar a definir, até para você já ter um norte, né, do que de fato você fará, tá bom? Gente, para a gente ir finalizando aqui com relação ao produto educacional. Olha, vamos revisar aqui. Você precisa definir o problema de pesquisa, né? Começar a pensar aí tudo aquilo que de fato vai te ajudar nesse processo. Você vai escolher quem são os participantes da sua pesquisa, é extremamente importante. O local da pesquisa. E para tudo isso, você vai poder escutar a sua realidade profissional, você vai poder mapear as suas áreas de interesse. É importante que você pesquise algo que você goste também. Não é errado, não. Você precisa ter um interesse pela área que você vai pesquisar. Você precisa ter experiência também, tá? Senão você vai começar a falar de vários assuntos que você também não entende. Lembrando que o mestrado é um período de formação também. Você vai aprender, você vai estudar, você vai fazer novas leituras, você vai assistir palestras. Lista os assuntos que você gosta. É ensino de matemática? É inclusão? É gestão escolar? É saúde coletiva? Tudo isso vai te ajudar a recortar esse tema. E aí eu separei aqui alguns temas para vocês, tá? Alguns temas não, alguns assuntos, ideias, tá? De assuntos para você. Vamos imaginar aqui. Eu coloquei 100 assuntos para a linha 1 e 100 para a linha 2. E eu coloquei práticas educativas na educação de jovens e adultos no contexto da EPT. Esse aqui é genérico, tá? É só o assunto. Que práticas educativas? Você pode pensar, por exemplo, em uma prática educativa que você vem pensando, alguma metodologia ativa, alguma metodologia que você gostaria de utilizar, algum tipo de prática, pode ser, de repente, ensino de dança, ensino de música, ensino de artes com origami, na educação de jovens e adultos, no contexto da EPT, na instituição tal. Você já começa a delimitar currículo integrado e interdisciplinaridade em cursos técnicos de nível médio. Como que você poderia pensar num tema desse? Você vai colocar aqui os participantes da pesquisa e o local da pesquisa. Assim você já consegue o quê? Já consegue definir com mais clareza. Já consegue entender muito melhor aquilo que você de fato vai pesquisar. Você pode pesquisar aqui a educação profissional para pessoas com deficiência, acessibilidade pedagógica, e aí você pode aqui escolher o setor, você adiciona um grupo de participantes, um grupo de locais que você poderia fazer a pesquisa. Eu coloquei aqui várias ideias e o objetivo é só abrir um pouco mais a sua mente, né, fazer aí um brainstorming, né, uma tempestade de ideias, para você entender que a partir desses assuntos pode surgir o seu tema de pesquisa, alinhando ao grupo de participante que você quer, ao tipo de prática educativa que você quer, ao local que você pretende pesquisar. Tudo isso vai te colocando em movimento. Eu coloquei aqui 100 assuntos, tá? Ensino de inglês, narrativas autobiográficas, educação midiática, musicalização, realidade aumentada, primeiros socorros, muitas ideias aqui que vocês podem aproveitar. E para a linha de pesquisa 2, eu já puxei mais assuntos para a área de resgate da memória pedagógica, espaço pedagógicos diferentes, né, para ambiente de escuta, acolhimento, e aí você escolhe qual curso técnico que você vai focar, qual o grupo de participantes. Aqui eu coloquei o quê? Jovens trabalhadores.
mas você pode trabalhar com um grupo de idosos, por exemplo. Ambientes híbridos, laboratórios, espaço da cozinha. Sim, o espaço da cozinha como território pedagógico no curso tal, da instituição tal, e aí você vai, de repente, pesquisar sobre alguma área nesse sentido. De repente, você tem afinidade com esses assuntos. Oficina maker, de repente, você pode pesquisar sobre inteligência artificial, teatro pedagógico, espaços pedagógicos colaborativos no ensino de inglês, mas aqui poderia ser ensino de geografia, ensino de matemática, ensino de português, de redação, de história. Esses assuntos é só para você ter como uma referência assuntos que de repente você poderia pesquisar. A biblioteca, o NAPNE, setor de patrimônio. Tive vários estudantes do mestrado memorável que pesquisaram na área do setor de patrimônio, foram 3, especificamente na área de patrimônio. Então, como que você vai acessar isso? Eu vou colocar esse link no nosso grupo lá de aviso dos alunos do mestrado memorável, né, desse processo de aquecimento. Se você ainda não faz parte desse canal de avisos, entra. O link está aqui na descrição, o link está aqui no QR Code. E aí você vai poder acessar, tá bom? Gente, eu sei que foi bastante conteúdo, sei que foi muitas ideias, foi um pouco tipo, fala disso, fala daquilo. Lá no nosso curso do mestrado memorável, é uma estrutura, passo a passo, com mais tempo, com mais foco, com mais organização. Você vai ter acesso, tá, à nossa plataforma. Ó, não sei se vai dar para ver aqui, porque vou abrir aqui em tela cheia. A nossa área do mestrado memorável, olha, você vai ter a nossa comunidade do mestrado memorável para publicar as dúvidas, avisos, né, de repente de uma aula ao vivo, de alguma mudança, de um acréscimo de alguma aula em específico. Temos a nossa secretaria virtual, onde você pode solicitar nota fiscal, questões mais administrativas, mas o que eu quero mostrar é que é tudo organizado, olha, por partes. O projeto de pesquisa do zero, que é uma grande visão geral para você já tirar o seu projeto de pesquisa do papel, tudo sobre a revisão de literatura, tudo sobre a fundamentação teórica, sobre a metodologia de pesquisa. Tem uma nova aba que eu estou adicionando aqui sobre a coleta de dados, que eu vou explicar exatamente como que você vai elaborar perguntas para a entrevista, como você deve fazer, todo o framework, né, todo o passo a passo, com modelos, para questionários também, o produto educacional, do planejamento até a execução, inclusive utilizando as ferramentas mais conhecidas e outras não tão conhecidas, mas vai ficar aí a seu critério. Exame de qualificação, análise dos dados, onde eu vou explicar exatamente tudo o que você precisa para a sua qualificação, durante a qualificação, no pós-qualificação. Vou apresentar tudo no sábado, tá? Com calma. A nossa plataforma é para além disso, tem toda a parte para baixo, mas eu vou mostrar só no sábado, porque eu vou explicar exatamente tudo aí da estrutura do nosso programa. E será uma grande satisfação ter você comigo no sábado, dia 10 de maio, às 20 horas, onde, além de explicar como que você vai destravar o seu projeto de pesquisa, eu vou te explicar também todo o funcionamento do nosso programa, tudo que você vai ter direito, como que vai ser todo esse processo de suporte aí, para que você possa alcançar a sua aprovação na sua defesa de qualificação, além de aprender a como escrever a sua resenha acadêmica, ensaio acadêmico, artigo acadêmico, como fazer o fichamento, como organizar, como planejar os documentos, tudo isso e muito mais no sábado eu vou explicar direitinho para você, tá bom? Gente, um grande abraço para você. Entra no nosso canal de avisos se você ainda não faz parte. Já vou disponibilizar aqui as ideias de assuntos para que você possa baixar e já possa começar a dar andamento nos rascunhos do seu tema de pesquisa. Um grande abraço e os vejo aí nas nossas próximas aulas.